De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, gente, segunda-feira, 9 de junho de 2025. Conforme anunciamos, a gente vai falar agora, repercutir esse início dos interrogatórios nessa semana do Núcleo 1, da trama golpista envolvendo aí o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E estamos recebendo aqui com muita alegria o cientista político Rudá Guedes Ritt, dando a honra aqui na nossa presença, da presença dele aqui no Tribuna Livre. Rudá, muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Você sabe que eu fui, inclusive, professor da PUC por muitos anos, né? Sei. Só não vou falar décadas para não ficar muito mal para mim. Ô, Rudá, e fizemos uma pergunta no início do programa e quase a unanimidade dos nossos ouvintes aqui que responderam falaram que não acreditam que o Bolsonaro vai ser preso. E aí estamos aí iniciando a semana com esses interrogatórios desse Núcleo 1, né? Que vamos dizer assim, o núcleo mais próximo do governo Bolsonaro. Fala pra gente, Rudá, o que representa essa fase agora, pensando em tudo que aconteceu, né? Pensando na estrutura desse julgamento, de tudo que rolou até hoje, que pé que nós estamos nesse momento? Bom, hoje é o início formal do fim da carreira política do Jair Bolsonaro e da família dele. É o fim. É claro, as pessoas podem ter crença que quiser, ainda mais num país religioso, místico como o Brasil. Claro, a crença é importante. Mas eu sou cientista, eu não posso ficar falando o que eu acho, o que eu gostaria. Eu tenho que, com base nos dados jurídicos, os dados políticos que eu tenho acesso, né, fazer uma projeção da tendência, né? Óbvio, eu não estou fazendo aqui aposta, não faço aposta, aliás, não aposto nada mesmo, nem em loteria eu aposto, mas o fato é que eu tenho que pelo menos indicar para vocês, né, para quem está nos ouvindo, qual é a tendência, qual é a maior possibilidade, é isso que é a tendência, né? E a tendência é o fim do Jair Bolsonaro, mas não do bolsonarismo. Sim. Isso é que é importante. Uhum. O bolsonarismo vai continuar forte, muito forte. E o que eu estou apostando é na ocupação desse espaço da família do Jair Bolsonaro, portanto, o Eduardo, o Carluxo, o próprio Jair, a Michelle. Eu acho que eles entram num ocaso a partir de agora, com a possibilidade da prisão do Jair Bolsonaro em setembro ou outubro. Essa é a projeção que os juristas fazem, você vendo um pouco o processo, né? E agora saiu uma notícia hoje de que, eu acho que da Sadi, do Globo, Sim, de que ela faz uma apuração e os próprios, o próprio apoio político, o núcleo duro do Jair Bolsonaro já admite que em setembro ele vai ser julgado mesmo e deve ser preso, né? Então, o que eu vejo como uma possibilidade, qual é a tendência maior? É que seja ocupado pelo o que é o UOL, depois de me entrevistar, eu achei que o nome foi ótimo, aí eu vou roubar deles. Eles chamam de bolsonarismo soft. O que é o soft? Não é que assim, é tudo bonitinho tal, então agora tudo é amigo, não é isso. Eles continuam com a lógica bolsonarista, extremista tal, mas eles são governantes, então eles têm uma visão de Estado e de governo diferente. Eu quase sempre, eu sei que está ficando longe essa resposta, terminar Não, agora. tá ótimo. Quase sempre eu comparo esse bloco, que para mim o grande líder é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, com a extrema-direita da França. Na França, a Marine Le Pen, o pai dela era um selvagem, assim como o Jair Bolsonaro, sabe? Nossa, falava mal de... era racista, falava mal de migrante, era uma coisa assim violentíssima, né? E ele também atuou na guerra, tal, assim, era um cara assim meio, bem selvagem mesmo, sabe? Mas a filha dele tem uma inteligência política, só para você ter uma ideia. Exatamente, uma habilidade, ela trabalha, né? com a questão ambiental e feminismo, né? Extrema direita, falando de direito da mulher. Claro que ela trabalha assim, ó, ela fala assim, ó, as mulheres da França têm que se defender dos migrantes que as estupram. Então ela trabalha dentro de uma visão extremista, mas defendendo as mulheres. Nunca a extrema-direita defendeu assim as mulheres, e nem essa questão ambiental. Ela lançou uma revista sobre a questão ambiental, dizendo o seguinte: quando a gente fala em defender e preservar, nós estamos falando de conservar. A pauta ambiental é da direita, é conservadora, olha o que ela fala. E nós defendemos o local. Então eu acho que o Tarcísio é o cara que vai ocupar, seguido do Nicolas Ferreira. Ô, Rudá, então Bolsonaro mais 7 vão ser julgados. Hoje nós separamos aqui
a imagem deles, nós gostaríamos que você comentasse rapidamente sobre cada um. Nós vamos começar pelo Mauro Cid, que é o delator e ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Nós temos uma imagem dele aí, que o Alan vai colocar aí pra gente, olha aí. Então, o Mauro Cid é a peça central tanto da acusação como da defesa. É bem interessante. A defesa diz que ele foi para um lado, foi para o outro e não é confiável, é uma pessoa que tentou salvar principalmente o seu pai e a esposa, e que, portanto, ele está inventando tal, né? Tem realmente inconsistências na delação dele, não há dúvida nenhuma. Você sabe que depoimento é chamado de um nome até não muito bonito, né? Em relação à prova. Diz que é a prova menos, eu vou tentar falar de outro jeito, é a prova menos razoável, vamos dizer assim, né? Que é documental, aquela que você... e delação é a mesma coisa, né? É que no Brasil, como a gente faz muita farofa com essas coisas de julgamento, aí a gente fala, não, delação, ela nunca foi muito levada muito a sério. Ela é, na verdade, um indício. Ela não é uma prova, de fato, né? E a polícia tem que ir atrás, né? Então, assim, ele tem um papel central. Primeiro porque é a primeira vez que o Jair Bolsonaro vai estar lado a lado com ele, depois da delação. E ele achava que ele ia se livrar desse julgamento de hoje, como nós estamos vendo, não vai. Vai ser um momento muito tenso, ele é o primeiro a falar, e exatamente para dar condições para os outros se defenderem a partir do que ele disser, né? Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Então, o Ramagem é outra peça central da defesa, né? Não do ataque, né? Não da acusação, né? Ele é uma peça central. Vocês viram que houve uma manifestação, uma articulação da extrema-direita com a direita, menos a direita, mas a extrema-direita no Congresso, principalmente na Câmara, para acabar com a ação por ele ser parlamentar. E aí o STF falou, assim não. Essa decisão do STF dizer, parte vocês têm razão, né? Ele tinha cometido crimes, ou acusação de crime, né? O julgamento ainda não acabou, né? Acusação de crimes já com mandato, então isso, ele tem aqui imunidade, ele não pode ser preso por isso, mas parte foi antes. Quando ele estava no governo Bolsonaro, os crimes que ele cometeu, esses crimes que ele teria cometido, vão ser julgados. Essa decisão do STF é que, dizem lá em Brasília, é que fez cair a ficha do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Ele falou, de fato, eu não tenho como me livrar, eu não sou candidato mais a presidente da República. Dizem claramente que ele entrou em depressão quando ele percebeu esse caso. Então, Ramagem, hoje, eu imagino que vai ter uma ofensiva muito grande sobre ele, até por ele ter se tornado um personagem importante, um vértice desse embate da defesa e da acusação. Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Então, aí esse é outro pivô, né? Aí nós temos uma pessoa que, de fato, talvez a principal ponta técnica de acusação, né? Assim, é através dele que a PGR, né, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e o STF vai julgar, mas é a partir daí que o Ministério Público abre uma discussão de que o Bolsonaro tentou envolver o alto comando das Forças Armadas numa aventura golpista. Gente, eu só queria falar um negócio. Olha, quando a gente fala golpe, é a mesma coisa de tentativa de assassinato. As pessoas ficam brincando, falam, é golpe, né? Porque acha que é, sei lá, golpe de sorte, golpe de ar. Não é golpe de ar. Golpe, do ponto de vista da vida social e política, é a mesma coisa que tentativa de assassinato. Então, é gravíssimo. E esse militar está sendo acusado de ser um pivô dessa discussão ao presenciar o debate que o Bolsonaro propôs para fazer o golpe. A gente tinha que ficar aqui 1 hora com o Rudá, o que é impossível aqui no nosso tempo do rádio. Ô, Rudá, vou citar os outros nomes aqui, e aí você... você faz alguma consideração aí que você achar, né, mais adequada. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, emblemática, né? Figura emblemática. O Heleno do é o cara que trouxe todos os militares para o bolsonarismo. Então ele não é um papel qualquer, né? Ele é o grande artífice que trouxe esse pessoal através da missão de paz no Haiti. Se vocês quiserem, depois eu explico o que foi isso. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.
Então, aí esse é um militar que ele não tem uma posição assim tão definida nessa história toda, tal, né? Talvez seja o momento mais tranquilo dessa arguição, desse testemunho que eles vão dar, né? Talvez seja o mais tranquilo, eu acho. E para encerrar, Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. O Jair é o sexto, né? Eu imagino que ele não deve ser inquirido hoje, eu imagino, né? Há uma possibilidade de se estender essa fase que começa hoje até sexta-feira. Eu não vejo por que acelerar, né? Você sabe que quando você tem algum tipo de arguição dessa, né? Eu sou da academia, né? Eu fui orientador, também defendi mestrado e doutorado, então não tem por que acelerar. Você acelera para quê? Para deixar a pessoa tensa? Aí você não tem uma peça sólida. Então, para que correr? Não tem problema. Deixa ele se preparar. Qual é o problema? Isso faz parte do julgamento. Então, eu não vejo por que ser rápido. O Jair promete que ele não vai fazer pirotecnia, festa lá dentro. Ele prometeu. Eu acho ótimo que não faça isso, que não... mas eu acho muito difícil. E, finalmente, o Braga Neto. O Braga Neto é o único que não vai estar presente. Ele está preso, vai ser virtual. Ele é uma pessoa muito orgulhosa. E o que é mais importante, ele se arvorou, vamos dizer assim, durante o governo Bolsonaro, de ser o comandante máximo do Exército. Mas isso não é verdade. Desde a reforma que nós tivemos da organização do Exército brasileiro, do comando do Exército, durante a ditadura militar, no governo do Castelo Branco, quer dizer, no início do regime militar, desde então não tem mais um comandante máximo, você tem um colegiado de 16 generais. Então, assim, ele criou também muita ciumeira, que eu sei, dentro do Exército, as minhas fontes que eu tenho e tal, e das outras Forças Armadas, porque ele tentou falar grosso com o militar, mas assim, ele tem que respeitar os pares. Então, ele deve estar muito tenso hoje, porque ele está sendo humilhado. Eu acho, hoje não, eu acho que vai para sexta, mas eu acho que a PGR vai explorar isso. E o Alexandre de Moraes, esse orgulho do Braga Neto. Nossa Senhora, cenas muito fortes aqui dos próximos capítulos. Promete. Gente. A gente podia falar aqui mais 3 horas sobre esse assunto, mas nosso objetivo aqui foi realmente trazer para você informações importantes para você acompanhar essa semana. Queria agradecer muito aqui ao cientista político Rudá Guedes Ritt pela presença. Rudá que tá cheio de costura para fazer aí. Tá até difícil conversar com ele, mas Rudá, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, quando precisar, também, como eu disse, é uma honra.